Fala pessoal, a dica de hoje de SAP ela é relacionada ao processo de bloqueio de material dentro do meu depósito de WM. A gente vai ver que existe inúmeros tipos de bloqueio, tá? Bloqueio de material em um determinado depósito de WM. Porém, o bloqueio que a gente vai trabalhar em específico é o bloqueio em S, tá? A gente tem bloqueio em Q, a gente tem bloqueio em O, vários tipos de bloqueio a gente tem dentro do WM. E a gente está falando especificamente, tá, pessoal, de bloqueio de material, tá? Porque também existe vários tipos de bloqueio. Existe bloqueio de material, existe bloqueio de posição, existe bloqueio de tipo de depósito. Esse exclusivamente é bloqueio de material com S dentro do WM, ok? Primeiramente, a gente vai logar aqui, a gente vai chamar a transação LS24 para a gente ver o nosso estoque, como é que ele está, o nosso estoque desse determinado material aqui, como é que ele está no depósito de WM. Percebam aqui que eu não tenho nenhuma posição, tá? Eu não tenho nenhuma posição bloqueada com S, tá? Então todas essas minhas posições aqui, elas estão livres para uso, tá? Quando a gente bloquear uma posição dessa, e aí tu me pergunta para que serve o bloqueio S? Bloqueio S ele serve para controlar vários tipos de situações. De repente pode ser um material que seja exclusivo para determinada operação. De repente pode ser um material que está obsoleto dentro do estoque. De repente pode ser um material que está com sinistro dentro do estoque. É inúmeras situações que esse bloqueio em S serve para a gente fazer dentro do WM, ok? Então tá aqui todos os meus materiais, todos eles disponíveis, tá? Nenhum deles está bloqueado em S. E agora a gente vai chamar a transação MB1B. E aí um outro ponto, tá, pessoal? Um outro ponto de observação. Por que eu estou usando essa transação MB1B? No vídeo anterior que a gente postou, a gente falou que essa transação ela foi descontinuada no SAP. E realmente foi, tá? Descontinuada no SAP S/4HANA. E aqui a gente está usando a versão SCC. Então, dentro do SCC, a gente ainda utiliza essa ferramenta, tá? Ainda utiliza essa transação. Mas no S/4HANA a gente não utiliza. Se porventura a versão que você está usando aí na tua empresa for um S/4HANA, a gente precisa fazer esse movimento pelo amigo, tá? A gente precisa fazer esse processo de bloqueio em S pelo amigo e não mais por aqui pela MB1B, porque ela não existe mais dentro do S/4HANA, somente dentro do SCC, ok? Eu estou logado aqui. Estou logado aqui dentro do MB1B, tá? Tá aqui a minha transação aqui no rodapé da minha transação. E aqui não é obrigatório esse campo, mas a gente vai colocar aqui, tá, pessoal, um texto. Ele não é obrigatório, mas a gente vai colocar esse texto aqui, lote obsoleto. E esse campo aqui ele é obrigatório, tá? O movimento que a gente usa para fazer o processo de bloqueio é esse movimento aqui, ó, o tipo de movimento 344, ok? Usei o 344, informei a minha planta. Agora eu preciso informar o meu depósito. Vou informar o meu depósito WM aqui. Preenchi todas essas informações, lembrando que aqui document date, que é a data do documento, é obrigatório você preencher. E lógico, tu vai preencher isso aqui na data que tu está fazendo a operação. Na verdade, o SAP já puxa de forma automática, tá? A data que tu está fazendo a tua operação é a data que vai ser inserida aí, ok? Preenche todos esses campos, a gente prossegue com Enter. Prosseguir com Enter, e aí o sistema me solicita, pessoal, de novo, um depósito, tá? Um depósito que eu preciso fazer o bloqueio desse material. E aí eu informo que o meu depósito é esse. O material também ele solicita para que seja informado. Eu informo o meu material e a quantidade. A gente vai bloquear aqui 300 peças, tá? Vamos bloquear 300 peças desse material, tá? Desse material aqui ao lado, que está dentro desse depósito no WM. Preenchi todas essas informações, prossigo com Enter. Ele vai me fechar esses campos aqui. Isso significa que não deu nenhum tipo de erro.
eu posso fazer o que? Salvar agora. Vou salvar aqui a operação e aqui embaixo no rodapé, preste atenção, aqui embaixo no rodapé, ele criou um documento. E esse documento, automaticamente, o sistema já cria uma NT. Lá na frente a NT vai servir para a gente fazer a retirada do material na posição de WM. Ok? Então eu imediatamente chamo a transação LB12, tá? A transação LB12, que é a transação que a gente vai usar para fazer a retirada do material da posição, através de quê? De uma NT, ok? Tá aqui o meu documento criado, tá? Tá aqui o ano do documento, esses dois campos são obrigatórios. Esse campo aqui não é obrigatório, se eu quiser preencher, tranquilo, se eu não quiser também tranquilo, o sistema não me exige. E prossigo com o Enter. Prossegui com o Enter aqui e ele me traz aqui, tá, pessoal, um número da NT que foi criado, tá? O número da NT que foi criado, me forma um material. Esse campo aqui precisa estar flaggado, tá? Ele precisa estar flaggado. E aqui eu tenho que escolher essa opção aqui, ó. Que eu preciso escolher a posição que a gente vai bloquear o material. Escolha essa opção aqui, tá? O sistema vai me dar um leque de posições aqui, ó. E ele me pergunta qual dessas posições tu quer bloquear. E aí eu tenho que escolher, tá? Eu vou escolher essa última posição aqui, ó, que é os 300. Se eu quisesse escolher uma outra dessa aqui, não tinha problema, tá? Não tinha problema. Eu ia escolher só 300 daqui, ia bloquear 300 e 700 ia ficar disponível, tá? Mas a gente vai escolher essa aqui, 300. E aí um outro ponto de atenção, pessoal. Um outro ponto de atenção. Esse flagzinho aqui, ó. Se eu deixar ele marcado, o sistema vai fazer o quê? Ele vai bloquear o material na mesma posição que ele se encontra, ok? Se eu deixar o flag marcado, ele vai bloquear o material nessa posição. Agora, se eu desmarcar esse flag, o sistema vai escolher o seguinte: a lógica da primeira posição vazia. A primeira posição vazia que ele encontrar, ele vai transferir automaticamente o saldo do material para lá e bloquear, tá? Então isso aí fica a critério do usuário, às vezes fica a critério da organização, como proceder, tá? Isso aqui é possível a gente deixar já de forma flaggada ou então deixar de forma que o usuário decida como ele quer trabalhar, ok? Aqui a gente vai deixar desflagado, que eu quero lá na frente mostrar para vocês que se nós deixarmos sem o flagzinho marcado, o sistema vai propor uma outra posição para a gente bloquear o material que a gente quer fazer o bloqueio, ok? Então, ok, preenchi aqui meus 300, já expliquei esse campozinho aqui, tá? E agora o que a gente faz? Segue aqui com Enter e já pode salvar. Eu salvando, automaticamente, aqui no rodapé da minha transação, o sistema vai criar uma OT. Criou, tá? Tá aqui a minha OT criada, tá? Essa OT, ela serve para posteriormente a gente fazer o processo de confirmação do bloqueio, tá? Toda vez que a gente faz um movimento dentro de WM, isso é natural, tá? Que o sistema cria ali uma NT e posteriormente uma OT. O sistema cria uma NT e posteriormente uma OT, tá? Isso faz parte da configuração do WM, ok? Então ele me criou essa OT aqui e agora o meu próximo passo é chamar a transação LT12. LT12. Lembrando que as transações que a gente está usando para fazer esses processos, todas elas são standard, tá? Todas elas são standard do SAP. Quando a gente instala ali, quando a gente configura, tá, o WM, ela já vem de forma automática essas transações. Tá aqui o meu número de OT, tá? E OT é a transfer order, né? Ou então TO, né? Em inglês. Tá aqui o meu número de OT, tá? Tá aqui o meu warehouse number, que é o meu sistema de depósito no WM. E aqui eu continuo com essa opção, deixa essa opção, tá? Que é a opção foreground. Ele me mostrar ali as posições que vão ser bloqueadas. Estando preenchido esses campos, posso prosseguir aqui com o Enter.
prosseguir com Enter. E vejam, aquilo que eu expliquei anteriormente para vocês. Se a gente deixar aquele campo lá na LB12 sem o flag, olha o que o sistema faz aqui com o nosso processo de bloqueio. Ele está me dizendo que ele estava nessa posição e ele vai jogar para essa posição, tá? Ele estava nessa posição e ele vai jogar para essa posição. Por quê? Porque lá na LB12 a gente não colocou o flag. Se a gente tivesse colocado o flag, ele ia fazer o bloqueio dentro da mesma posição que o material se encontra, tá? Então a gente precisa ter atenção nesse ponto quando a gente for fazer um bloqueio de um determinado material, tá? Dentro do WM. Vamos lá, antes de a gente confirmar o OT aqui, vamos lá para LS24 para ver como o material está se comportando lá. Ela tá aberta aqui. Eu vou só atualizar, tá? Tirar esse cara aqui, coloco o material de volta e atualiza. Tá aqui, ó. Os meus 300, eles ainda estão aqui, ó, 922 TR Zone. Por quê? Porque eu ainda não confirmei a minha OT. Mas percebam, pessoal, que ele vai bloquear dentro dessa posição aqui. A princípio, estava dentro dessa posição aqui, ó, 010205, que é esta posição aqui, ó, 010205. Como a gente não marcou o flag lá para o sistema fazer o bloqueio dentro da mesma posição, ele me sugeriu essa opção aqui, tá, de posição, que é a lógica da posição da próxima posição vazia, que também está aqui dentro da LS24, 01, 01, 01, que é a minha posição que vai ser bloqueado com o S, ok? Então voltamos aqui e vamos confirmar. Confirmei o T, aqui no rodapé ele me traz a mensagem de confirmação. E agora a gente vai fazer atualização aqui no LS24 para ver como que ficou o bloqueio do nosso material. Tá aí, ó, material bloqueado. 300 peças bloqueado nesta posição aqui, ó, 0101 01 bloqueio com S, ok? Esse bloqueio aqui, como eu falei no início, ele tem diversos significados aí, tá? Diversas situações que a gente pode bloquear com S. Como também existe vários tipos de bloqueio de material, ok, pessoal? Então esse foi o nosso processo, tá? De bloqueio de material dentro do WM. O passo a passo do PDF desse material eu vou deixar descrito aqui, tá? Vou deixar o link aqui no vídeo, tá? Você clicando ali, o YouTube vai te remeter para a página do LinkedIn, lá tu consegue baixar o PDF, beleza? Mas de antemão já peço que vocês curtem aí, se inscrevam e ativem o sininho, tá? Que a ideia é a gente postar aqui um vídeo por semana, tá? Relacionado ali aos módulos de EWM, WM, MM e outros, tá? Do SAP, beleza? Valeu, pessoal, obrigado pela atenção aí e até a próxima. Valeu!